Olá, gente. Como vão? Tudo bem? Gente, deixa eu falar com vocês com respeito ao que os gulosos mais gostam. Gulosos os gulosos. Porque eles gostam de querer muito mais para eles. Me desculpa os que são honestos, né? Porque tem honesto, mas muitos são desonestos. Mas esses gulosos, para você que está me ouvindo, deixa eu falar para você. Você sabia? Eu estou falando sobre dízimo. Você sabia? Você sabia que com respeito ao dízimo, com respeito ao dízimo, nem todo mundo dava o dízimo. Nem todo mundo dava o dízimo. Não era para toda a nação. Eu falo nação de Israel, dízimo. Velho Testamento, nação de Israel, povo de Israel. Nem toda a nação de Israel, ela era cobrada, vamos usar essa palavra, cobrada, para dar o dízimo. Nem todo mundo, não era todo mundo que era pedido o dízimo para eles. Mas como assim? Ninguém nunca te explicou isso, né? As pessoas sempre pensam, imaginam que toda a nação de Israel, todas as pessoas, né, todos os homens, todas as mulheres, era cobrado o dízimo deles, para eles levar o dízimo para a casa do tesouro. O templo lá em Israel, o templo de Salomão, não é isso? Para o sustento dos levitas. Você acha que todo mundo dava o dízimo ou era cobrado o dízimo? Não. Os pastores, os ensinadores, eles não ensinam isso para você. Mas não era para todo mundo. E era para quem? Deuteronômio, capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Leia comigo. Que diz assim: separe o dízimo de tudo o que a terra produz, anualmente, ou todo ano. Versículo 23. Como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, seu Deus. O que eu quero dizer? Que o dízimo era cobrado e era pedido não de todos, ou vamos usar hoje, de todos os trabalhadores. Não era de todos os trabalhadores ou de todas as trabalhadoras. O dízimo era cobrado dos cereais, daquilo que você plantava na terra, da agricultura. Era cobrado do azeite, porque era plantado. E era cobrado também das vacas, das ovelhas, das cabras. Era cobrado o dízimo de quem tinha isso, quem produzia isso. Agora, das outras pessoas. Aí você me pergunta, mas como assim das outras pessoas? Vamos aqui numerar algumas pessoas. Vamos supor, pedreiro, ele dava dízimo? Não, mas era de lá de Israel, mas ele não dava dízimo, não é cobrado dízimo de pedreiro, não é cobrado dízimo de pintor, não é cobrado dízimo de engenheiro, também não. E dos médicos, era cobrado dízimo? Também não. Você veja que não era cobrado dízimo de todo mundo, ou nem todo mundo que tinha uma profissão, que trabalhava, dava dízimo. E hoje? Hoje todo mundo que trabalha,
todo mundo que tem uma profissão, segundo a Bíblia, é para levar o dízimo para a sua igreja, já que os pastores, ou os pastores que cobram dízimo, é lógico, que são a maioria, né? Já que eles cobram o dízimo, eles cobram o dízimo de quem? De todo mundo, não é isso? Mas aqui não está cobrando dízimo de todo mundo. Não era todo mundo. E outra, principalmente, você leu comigo, você acompanhou, você fez um raciocínio do que você está lendo. Veja aqui o versículo 23. O que é o dízimo? O dízimo é uma moeda de ouro? Não. O dízimo aqui é uma cédula de $1, ou $100, ou $200? Não. É uma cédula de R$1? Não. 10? Não. 5? Também não. De R$100? Não. 50? Não. De R$200? Também não. Aqui o dízimo não é dinheiro. Dá para você acompanhar comigo? Se é para cobrar, se é para fazer uso da verdade de Deus ou da palavra, você tem que fazer uso da verdade. Você tem que fazer uso da verdade. E aqui não está dizendo que é dinheiro. Aqui está dizendo que é o quê? O que produz a terra. Versículo 22. Separe o dízimo de tudo que a terra produz. Versículo 22 de Deuteronômio. De tudo que produz a terra. Anualmente. Ou todos os anos. Veja que o sistema é diferente. Aí o versículo 23. Coma o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, as primeiras crias de todo o seu rebanho, quer dizer, do gado, da ovelha, da vaca, né, e do cabrito, na presença do Senhor, seu Deus. Tem mais uma questão que eu não vou nem mencionar aqui, para não crescer muito esse vídeo, eu vou deixar esse outro ponto para lá, em outra ocasião eu explico melhor. Mas sobre isso, era do cereal, era do que se plantava o dízimo, era das vacas, era das ovelhas, era dos rebanhos que se tinha. Lá em Mateus capítulo 23, capítulo 23, versículo 23, Jesus faz menção sobre o dízimo. Ele fala sobre o cominho, hortelã, não é mesmo? Ele não fala sobre o dinheiro, não fala sobre real, não fala sobre dólar. Não, ele está falando sobre cominho, sobre hortelã, sobre o endro, plantação, irmão. Não é aqui, Deus não está pedindo dízimo de dinheiro como se pede hoje. Então estão ensinando uma coisa que não existe para você. Estão te enganando, por isso que eu chamei pessoas, pastores gulosos, que querem se beneficiar com o seu dinheiro. Porque Deus não está pedindo aqui o dízimo. E se é para dar o dízimo, tinha que dar conforme o que a Bíblia está dizendo. Outra, quem se beneficiava com esse dízimo? Quem se beneficiava com esse dízimo? Segundo a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Quem se beneficiava com esse dízimo? Quem poderia desfrutar desse dízimo? Uma das coisas, quem poderia se beneficiar desse dízimo? Vamos ver quem é que poderia se beneficiar desse dízimo? Vamos continuar lendo a Bíblia? Capítulo de número 14 de Deuteronômio e versículo de número 29. Capítulo 14, versículo 29. Veja só o que eu estou te perguntando. Quem poderia comer do dízimo? Se beneficiar do dízimo? Quem poderia? Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Versículo 29.
Diz assim, versículo 28. Diz assim: ao final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenado-os em suas próprias cidades. Aí aqui diz o versículo 29, para que os levitas, veja quem aqui é beneficiado com os dízimos, para que os levitas que não possuem propriedade, nem herança, quer dizer, quem vai se beneficiar? Os levitas. Aí continua dizendo aqui, e os estrangeiros também, os estrangeiros vão se beneficiar com os dízimos. E os órfãos também vão se beneficiar com os dízimos. E as viúvas que vivem na sua cidade, venha comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Veja quem é que se beneficia com dízimo? Quem era beneficiado com dízimo? Quem desfrutava do dízimo? Levita, estrangeiros, viúvas e órfãos. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo. Você, irmão, você crente, você pastor, você que é dedicado, você que na realidade de que tem que pregar a Bíblia porque você é verdadeiro, porque você é com a verdade. Você é com a verdade? Você ensina na sua igreja, ou você diz para os seus irmãos que quem era beneficiado com o dízimo, segundo a Bíblia aqui, não era somente os levitas, mas eram as viúvas, eram os órfãos, eram os estrangeiros, as viúvas. Deixa eu te perguntar, as viúvas participam dos dízimos da sua igreja ou da igreja hoje? O pastor dá do dízimo que ele arrecada da igreja ou dos irmãos, ele dá para a viúva? Sim ou não? Também os órfãos que existem no meio do povo, eles também são beneficiados. Eles desfrutam também, os órfãos desfrutam desse dízimo que é levado para a igreja hoje? Sim ou não? Os estrangeiros que vêm de outras nações para dentro da nossa nação, eles são beneficiados com esse dízimo? Sim ou não? Os levitas que tem no seu meio, tem levita também no seu meio? Eles são beneficiados, sim ou não? Quem são os levitas hoje no seu meio? Quem são os órfãos no seu meio? Quem são os estrangeiros no seu meio? Quem são? As viúvas comem, a igreja beneficia, dá, alimenta as viúvas, como aqui está dizendo que quem deve se beneficiar, quem deve comer dos dízimos é as viúvas e os órfãos. Os estrangeiros também devem se beneficiar. E os levitas, o seu pastor faz isso na sua igreja? Ele dá, ele ajuda, ele sustenta com os dízimos que ele arrecada essas pessoas, o que está escrito aqui. Quem deve se beneficiar ou desfrutar do dízimo? Segundo a Bíblia. Se é para pegar dízimo, se é para ter dízimo, pedir dízimo como o seu pastor pede, como a sua igreja pede, como o seu ministério pede, vamos então ser verdadeiro. Os dízimos era pedido para os levitas, para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos. Agora deixa eu te perguntar, essas pessoas desfrutam dos dízimos? Sim ou não? Se não estão desfrutando, irmão, está tudo errado.
tudo errado. O seu pastor está sendo mentiroso e está ensinando mentira para você, ou está faltando com a verdade, porque ele deixa de ensinar o que tem na Bíblia e pega o dízimo em dinheiro, hoje em dia, para o seu bem-estar. Eu não estou falando do seu pastor, dessa igrejinha pequena e local. Não. Porque o seu pastor local, muitas vezes, ele não desfruta. Veja só, ele não desfruta dos dízimos da igreja. Mas a igreja como ministério, o pastor presidente, ele desfruta. E você sabe mais ou menos quanto que ele ganha de salário? 30 salários mínimos? 50 salários mínimos? Será que ele ganha 50 mil reais? Que eu conheço, que tem alguns que ganham 50 mil reais. 50 mil reais para ser o seu pastor presidente. 100 mil, 70 mil. Tem uns que chegam a ganhar até 200. Ei, tem uns maiorzinhos que ganham beirando 1 milhão. Entendeu? Tem cartão corporativo. Para viver. Eles têm para desfrutar. O dízimo que se ganha hoje. Eu não estou aqui para fazer uma crítica à igreja de forma negativa. Eu quero que você desperte para a consciência da verdade e da Bíblia. Se eles cobram o dízimo como a Bíblia diz que é para cobrar o dízimo, não é isso que está dizendo aqui? Para trazer todos os dízimos? Mas trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, para que não falte na casa do tesouro o quê? Alimento, não dinheiro, alimento. E essas pessoas que vão ser beneficiadas com os dízimos, hoje seria quem? Os pastores? Ótimo. Mas ele beneficia além deles, e a sua turma, além deles, eles beneficiam mais quem? As viúvas, coitadinha. Eles beneficiam as viúvas? Não. Os órfãos também é beneficiado? Não. O estrangeiro é beneficiado? Não. Nem mesmo os membros são beneficiados. Os membros que dão os dízimos, se precisar, eles não são beneficiados. Quanto mais a viúva, quanto mais os órfãos, quanto mais os estrangeiros. Então, o seu pastor não está pregando a verdade. Se ele quer pregar a verdade, pregue conforme o que eu estou falando aqui. Leia na Bíblia. Eu estou mandando você ler na Bíblia. Está na sua Bíblia também. Da forma que eu estou falando. Que Deus abençoe. Um abraço para cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço e tchau.